Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais uma live da quinta-feira, 7h04 da manhã, live tradicional com aluno mostrando o resultado dos alunos. Então legal demais. Vamos falar com o nosso mentorado Júlio César. Júlio César tem 8 arrematações e já vendeu 4 imóveis. O cara é fera. Tive lá em São Paulo esse ano, visitei uma das arrematações dele, que eu acho que ele já até vendeu. Eu fui lá, na época o imóvel ainda ia ser reformado, ele já fez a reforma e tinha comentado comigo que estava quase vendendo, então eu acho que ele já vendeu. A gente vai tirar a dúvida aqui ao vivo. Legal demais, o cara é fera. Já aceitei o Júlio César aqui, tá entrando aí ao vivo, daqui a pouco conecta. Bom dia, Júlio César, tudo bom? Bom dia, Pierre. Tudo bem? Graças a Deus. Legal demais. Prazer imenso estar te recebendo aqui. Conheci o Júlio César pessoalmente, né? Fui lá visitar ali uma casa dele à venda. Legal demais. Vamos falar aqui dos seus imóveis, né? O Júlio César tem 8 arrematações e já vendeu 4. E tem uma característica específica aqui das arrematações que a gente vai comentar ao longo da live. Eu já bati o olho aqui nas suas arrematações que você me mandou, já vi aqui um detalhe muito legal, que a gente vai comentar aqui ao longo da live, não vamos dar spoiler agora não. São 8 arrematações, 4 vendas, legal demais. Mas antes da gente falar especificamente dessas arrematações de leilão, fala um pouquinho aí de você, né? Quem é o Júlio César, em qual área você trabalha, há quanto tempo, né? Se você já mexia com leilão de imóvel ou não, como é que você chegou no leilão de imóvel? Comenta um pouquinho aí da sua trajetória até chegar no leilão de imóvel, para a gente entender como é que funcionou. Beleza, Pierre. Bom dia mais uma vez. Bom dia aí aos esmartanos, né? Toda a comunidade, todos os interessados aí pelo assunto. Então, Pierre, eu nunca fui do ramo imobiliário, nunca trabalhei com imóveis. Eu fui executivo do Carrefour por quase 20 anos, né? Fui gerente do Carrefour e também fui gerente do Walmart. E há 5 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma nova faculdade, né? Que eu já tenho por formação contabilidade também, e me formei em Direito. Então, atualmente, eu sou advogado, mas não atuante na área imobiliária até então. Fazia civil e trabalhista. E conheci a Smart, né? Isso aí foi uma bênção na minha vida, conheci a Smart. Não sabia nada de leilão, me interessei pelo tema. E estou aí há 1 ano e meio na comunidade e muito feliz. Ó, legal demais, né? Tá vendo aí? Não era da área de imóveis, né? Trabalhava numa outra área que não tinha nada a ver. É formado aí em direito, né? Mas não mexia aí propriamente com imóveis, né? E entrou aí na mentoria e já está fazendo muito resultado. Dessas arrematações todas, comenta como é que foi a primeira, né? Que a primeira normalmente é sempre aquela que a gente fica com mais ansiedade ali. Se deu tudo certo, se teve algum problema. Se teve problema também, fica à vontade. Aí a gente fala que a realidade, né, como é que é na prática, né? Superou o problema, como é que foi. Então, a primeira arrematação, como é que foi essa arrematação? Essa primeira a gente nunca esquece, né? Só uma coisa, Pé, você comentou que esteve em uma das casas que nós arrematamos aqui. Eu acho que você esteve na outra também, de Santo André, né? Do Jardim Las Vegas. Eu lembro que o Renan esteve lá, eu acho que você estava Sim, junto. sim. Fui lá, filmei lá com o É, Renan, filmei no celular, né? Que deu problema lá na gravação. isso, então você visitou 2 Dois. imóveis nossos aqui na região do ABC. Vendeu os dois? Já vendeu esses dois? Já vendido um e o outro está bem encaminhado. O que vendeu foi o que eu gravei ou foi o que Renan estava lá gravando? Então, o que vendeu foi o primeiro, de Santo André, que o Renan estava gravando. De São Bernardo, a gente terminou a reforma e com a segunda visita já veio uma proposta para a gente. Mas acabou tendo uma intercorrência, porque quem ia fazer a compra era um jogador de futebol e quem ia fazer esse pagamento era o empresário dele. Mas aí teve uma situação que o dinheiro não foi liberado, que ia ser uma compra à vista, e aí essa venda acabou dando uma enroscada. Mas já está quase encaminhada essa venda, viu? Olha, legal demais. Então vamos começar desse primeiro, né? Como é que foi o seu primeiro imóvel? E antes de falar necessariamente dele,
Se você tinha algum receio, né, quando entrou em leilão, qual era o seu maior receio, né? Normalmente a galera tem medo ali do imóvel ocupado, ou tem medo de não entender a parte jurídica ali, enfim. Você tinha algum medo aí antes de entrar no leilão? É, medo em específico não, Pierre, mas a gente, como não tem conhecimento, né, eu era totalmente leigo antes de começar a conhecer o conteúdo, antes de se aprofundar no assunto, eu acho que é aquela dúvida de todo mundo, né, a questão do imóvel ocupado, porque eu não tinha o conhecimento da Lei 9.514, né, a questão da emissão na posse, etc. Isso era um dos meus medos. E o outro medo era a questão da possibilidade de nulidade e a possibilidade do meu dinheiro ficar preso. Então, acho que esses dois pontos era o medo inicial que eu tive aí no início dessa trajetória. Tá? Legal demais. E superou esse medo aí, né? Permanece, superou, né? Não, superou, com certeza. Bom Com demais. certeza. Essas 8 arrematações, nenhum imóvel estava desocupado. Todos ocupados, nós conseguimos a desocupação tranquilamente, com exceção dos 2 últimos que são recém-arrematados, né? Então, esse a gente ainda está no processo de regularização, já entrando em contato já de forma extrajudicial com o ocupante para desocupar, mas os outros 6, todos ocupados, conseguimos a desocupação tranquilamente e segue a vida. Muito bom. E Tá? desse primeiro, como é que foi? Em que cidade que foi? Qual foi o imóvel? Como é que foi a arrematação? Tá bom, vamos falar do primeiro. O primeiro foi uma arrematação extrajudicial, foi um imóvel da Caixa Econômica Federal, foi aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Tá? Era um imóvel que estava ocupado, só que ele estava com um inquilino, um imóvel de valor até relativamente alto, então por ser o primeiro, fiquei com o pé bem atrás, mas depois o desfecho foi maravilhoso. Foi um imóvel que a gente arrematou aí por 1.400.000. Esse Caraca, imóvel, o primeiro já pegou de 1.400.000? pois e sem concorrência, lance único. Acredito que pelo fato de esse imóvel estar envolvido em algumas ações trabalhistas, foi um grande empresário que faliu, né, quebrou, então tinha um monte de ação trabalhista, um monte de indisponibilidade na matrícula, e também tinha uma dívida de R$ 100.000 de IPTU que estava previsto no edital, que era por conta do arrematante. Então, acho que isso aí acabou afastando um pouco a concorrência. Aí foi arrematado no lance único, né, por 1.400.000. E a desocupação foi tranquila, foi extrajudicial, e estava alugado, né, estava com um inquilino. Negociamos lá a compra dos móveis, né? A princípio, o cara pediu R$ 100.000, aí na negociação acabou saindo por 17.000. Fizemos uma pequena reforma, que é um apartamento grande, né? Fizemos uma pequena reforma, gastamos R$ 40.000 na reforma. Por incrível que pareça, terminou a reforma, com uma semana vendemos por 2.400.000. Caraca. O primeiro já pegou imóvel de valor alto, né? Que normalmente a gente orienta ali, ó. Primeiro, tu tá conhecendo, tu vai ali no mais simples, né? Para colocar em prática, né? Isso. Aí já pegou, já usou aí, ó. Característica dos vencedores, né? A ousadia, a coragem. Então já pegou o imóvel de 1.400.000, que estava cheio de ações judiciais, mas era extrajudicial. Então, ali com a teoria, você vê que essas ações não afetam a arrematação, mas quem não conhece fica inseguro, né? Isso. Arrematou aí, lance único, não foi? Foi lance Ó, único. lance único, né? E fez uma reforma ali, R$ 40.000 de reforma, né? Negociou, então já colocou em prática várias coisas aí nessa primeira arrematação, né? Negociação para desocupação, o cara pediu 100.000, no final fechou em 17.000. Fez uma reforma, então house flip, né? Gastou 40.000 e vendeu o imóvel aí uma semana após terminar essa reforma. Então, vendeu por 2.400, né? Isso, um detalhe, tá, PR? Esse imóvel ele foi alavancagem, foi financiamento, tá? Pela Caixa 5% de Econômica. entrada? Oi? 5%? 5% de entrada, isso. Olha, legal. E de retorno de ROI deu quantos por cento? Você lembra? Deu mais de 100%, deu cento e pouquinho.
Mais de 100, porque você tirou pouco dinheiro, né? Deu Isso, 5% ali de entrada, né? 70 mil reais de é, entrada 71 mil e uns quebradinhos, nós chegamos a pagar 3 parcelas só. Vendeu muito rápido. três parcelas e já vendeu imóvel. Tem um comentário aqui perguntando como é que foi para baixar todas essas penhoras e indisponibilidade. Você falou que tinha muita ali penhora, indisponibilidade de ações trabalhistas, né? Que o cara era um grande empresário. Isso. Essas penhoras, disponibilidade atrasaram o registro? Teve alguma dificuldade? Como é que você baixou? Não atrasou em nada. Que eu fiz? Eu, como sou advogado, eu entrei em cada processo, peguei pela matrícula, peticionei, né, juntando lá todos os documentos para instruir, né, a arrematação, e praticamente todas elas o juiz já deferiu na hora o ofício para o cartório. Eu mesmo fui, já levei no cartório, averbei e rapidamente foi limpo a matrícula. Uma só que o juiz demorou um pouco mais para deferir, mas também logo em seguida saiu. Com isso, eu fui no cartório, dei baixa em todas as indisponibilidades, a matrícula ficou limpinha. Foi tranquilo. E eram quantas e em quanto tempo tu limpou tudo? Ó, tinha umas 14 averbações de indisponibilidade. E limpou em quanto tempo, mais ou menos? Coisa de 30 dias já. Olha, Enquanto legal. fui tendo as tratativas, eu fui trabalhando nisso, coisa de 30 dias já tinha baixado tudo. Muito rápido, parabéns, porque tem casos que tem cartório aí, vara, né? Que o negócio trava, Sim, enrola e às vezes atrasa 2, 3 meses. No normal é ir rápido, aí 30 dias. Mas quando tem muita, a estatística fala, ó, tem chance de um ou outro ali travar, né? Do juiz ser lento, do processo já estar arquivado, você pedir para arquivar, aí pede o cancelamento, mas o juiz fala que não, que tem que ouvir as partes primeiro. Aí gera toda uma burocracia. sim. Tem juiz que fala que não pode ser uma simples petição, teria que entrar com um embargo de terceiro, aí começa a burocratizar o negócio. Mas legal demais aí, às 15 você baixou em 30 dias, um tempo muito bom, registrou e vendeu na sequência muito rápido. É. Tem gente perguntando aqui, você detalhar um pouquinho dessa negociação, né? Que o cara pediu 100, pagou 17. Comenta aí como é que foi, se foi só dinheiro ou se foi dinheiro em contrapartida a móveis planejado lá do imóvel. Tá. Só quero colocar um comentário em relação às indisponibilidades. A única que demorou um pouquinho mais foi porque o exequente, ele ficou de olho no sobejo. Ele queria saber se ia ter sobejo para bloquear e tal. Então, ele que brigou um pouquinho lá só na ação quando eu peticionei, foi essa que demorou um pouquinho mais. E ainda sobrou um pouquinho de dinheirinho da caixa lá, viu? Ainda acabou entrando um pouquinho de dinheiro no processo, em torno de 100 e poucos mil reais. Só que o cara devia milhões, né? Então, não fez muita diferença, não. Ah, legal. Então, ó, do dinheiro da arrematação, ia sobrar ali um sobejo, né? Que poderia ir para o devedor, como entra no patrimônio do devedor, o devedor está devendo outras pessoas, meio que segura ali para poder pagar essas outras pessoas. Então, um dos credores aí meio que questionou um pouquinho ali, deu um trabalhinho mais, mas fechou tudo em 30 dias, né? Exato. Isso Excelente. mesmo. Muito bom, tempo muito bom. Em relação à negociação com o devedor, nós entramos em contato, né, fizemos o que a gente aprende na Smart, mandamos a notificação extrajudicial, iniciamos as tratativas. Nessas tratativas, como o imóvel estava locado, o inquilino argumentou que algumas coisas que estavam no apartamento era dele e algumas outras coisas era do devedor, né, do expropriado. E aí, nesse início das tratativas, eu pedi uma relação do que tinha, para a gente poder fazer uma conferência. Me passou uma lista. Nessa lista, já precificado, né, dava aí em torno de 100 mil reais. Isso considerando fogão, micro-ondas, tudo. Armário embutido, colocou tudo na conta. Uma mesa grandona que tinha lá, que o apartamento era muito grande. Enfim, uma série de coisas. E aí a gente iniciou essas conversas e no fim da história acabou saindo por 17 mil. Porque eu fiz uma ponte com o inquilino, né? Negociei com o inquilino essa desocupação. O inquilino tinha muitas dúvidas, né? Do que poderia sobrar para ele, mas ele tinha ciência
que o imóvel tinha sido arrematado, porque chegou as intimações lá para ele. E eu tirei todas as dúvidas dele, tranquilizei ele que não teria nenhum problema para ele em relação a isso. Mandei os comprovantes de que, de fato, a gente era o arrematante, era o proprietário do imóvel. Inclusive, falei para ele que ele não precisaria pagar mais o aluguel a partir daquela data da arrematação, que eu estaria dando isso para ele como uma contrapartida para ajudá-lo na mudança. Aí formalizamos um termo de desocupação, colhi as assinaturas e dentro disso a gente negociou e acabou saindo por 17 mil. Foi muito tranquilo, muito tranquilo. Para ser o primeiro que eu tinha um certo receio, foi muito tranquilo. Então, o inquilino estava lá, ele falou que tinha coisas dele, né, bens móveis dele e do antigo proprietário também. Você negociou, ele pediu 100, pagou 17, mas o 17 foi só para o inquilino ou teve alguma parte aí que foi para o proprietário antigo, tendo em vista que tinha bens dele lá também? Este valor foi para o proprietário antigo, né, para o devedor. O inquilino, ele acabou tirando as coisas que era dele, porque o que eu fiz? Nesta negociação, eu pedi que se fosse enviado vídeos e fotos do apartamento, para a gente fazer uma análise, porque eu também estava já envolvendo a nossa equipe de reforma, para já fazer uma avaliação da reforma também. Nisso a gente fez vídeos, fotos, pedi para ele autorização até para ir no apartamento olhar, e aí já tratando com a pessoa que ia fazer a nossa reforma, já pensando no design interior do apartamento e etc., algumas coisas a gente viu que não seria útil. Aí a gente autorizou a retirada, e aí o que nos interessava, que ia ser valorizar o apartamento, ou que não valia a pena mexer, né, entrou nessa negociação. Então, a maioria das coisas que era do inquilino ele levou embora, o que era do ex-proprietário nós compramos e eu paguei diretamente para ele. Muito legal essa primeira arrematação aí, colocou muita coisa em prática, né? E tudo deu certo, muito bom. Essa questão aí de pedir fotos, né, na hora de negociar os móveis, é muito bom que você está formando uma prova de como estava o imóvel, né? Ali na hora que você arrematou, e se o camarada depredar alguma coisa ali, né? Ele vai estar cometendo um crime ali, né, de dano, e você pode usar essas fotos aí de prova. Olha como é que estava antes e olha como ele deixou o imóvel. É claro que a gente sabe que a maioria das pessoas estão de boa fé, né? Mas nunca se sabe, então muito legal. Gostei demais dessa primeira arrematação aí, ó. Ousou, pegou o imóvel de 1.400.000, vendeu por 2.400.000, deu 5% de entrada, pagou apenas 3 prestações, baixou todos os gravames da matrícula em 30 dias, negociou a desocupação, pagou 17 mil reais, o cara estava pedindo 100. 17 mil reais é muito. Não é muito. Para o imóvel que você falou aí, não é muito. 17 mil reais é muito para o imóvel popular ali, que tu paga 100 mil, mas para o imóvel que vale 12.400 não é nada. E vale muito mais você pagar para a pessoa sair do que entrar com a ação de admissão na posse, vai ter custo, vai demorar ali 2, 3 meses até sair, vai criar uma indisposição com o camarada que está lá, ele pode sair pé da vida ali, depredar ali o imóvel. Então o cara saiu tranquilo, vendeu ali uma semana após a reforma. Aí você começou bem demais, aí você falou, pô, esse mundo aí é uma maravilha, né? Não é possível, né? O cara, o primeiro imóvel, já faz uma baita de uma arrematação, bota mais de 100% de lucro no bolso. As demais, como é que foram? Foram todas assim muito tranquilas? Teve alguma mais complicada? Se teve alguma mais difícil, pode falar aqui, a gente traz aqui a realidade ao vivo, né? Tá. A minha segunda e terceira arrematação, que eu entrei na Smart na mentoria o ano passado, né? Então essa arrematação foi o ano passado, no meados do ano, quando foi em outubro já estava vendido. As outras duas arrematações... Só antes de passar, desculpa interromper aqui, tem uma pergunta aqui, senão a gente vai perder o contexto aqui. A Janete perguntando, né, se essa arrematação você fez sozinho ou se você fez cotizado. Não, foi cotizado. Foi cotizado. Né? Todas as minhas arrematações são cotizadas. É a melhor coisa que tem. E esses parceiros seus aí de cotização são parceiros da mentoria de marketing, são parceiros daí que você já tem de vida? Se é da mentoria de marketing, eram turmas, pessoa que entrou contigo na mesma turma ou turma mais experiente já? É bom tocar nesse assunto, viu, Pierre? Porque também era um pé atrás que eu tinha essa questão de cotizar. Que eu ia falar em cotizar, eu fiquei pensando, caramba, como é que eu vou confiar em pessoas que eu nunca vi na vida,
não sei onde mora, não sei quem é, como é que eu coloco meu dinheiro junto com pessoas que eu não sei quem é, não conheço. Então isso aí era um tabu que eu tinha também, a cotização. E eu vi que é a coisa melhor do mundo. Acabei fazendo sócios, parceiros, amigos que vou levar para a vida. Essa primeira arrematação eu fiz com 3 sócios, que é o Gines, o Simon e o José. São mentorados da Smart também. Não são exatamente da mesma turma que eu sou da turma 14. Mas no dia a dia a gente foi se conhecendo aí, fomos conversando sobre alguns imóveis, algumas análises e acabamos cotizando. E hoje em dia somos sócios aí até hoje em outros imóveis. Então foi cotizado em 4 pessoas. Ó, legal demais. Cotização, tem gente perguntando aqui, é quando você compra o imóvel junto com outras pessoas. Aí você compra em conjunto ali, a gente chama de cota, né? Cada um vai ter uma cota ali, vai ajudar no trabalho e ajuda demais, é muito legal aí. A gente valoriza demais esse trabalho em conjunto e deu muito certo aqui. Parabéns aí para você e para os demais aí parceiros, né? Só a gente fera aí que você citou. Legal demais. Então vamos para a segunda aí, que você já estava comentando aí da segunda arrematação, né? Então aí em outubro a gente vendeu esse apartamento do Ipiranga. Quando foi em dezembro, arrematamos uma casa em condomínio fechado em Cotia e também uma casa em condomínio fechado em Bauru. Aí era leilão extrajudicial do Itaú, as 2 casas. Também 2 casas ocupadas. E nesses 2 casos, a questão da desocupação, a gente iniciou as tratativas extrajudicial, só que tivemos que ingressar com a ação de emissão na posse. Só que não chegou a ponto de ter a desocupação forçada. Quando bateu a intimação, o devedor ficou mais aberto a negociar, e aí a gente acabou fazendo as tratativas também e desocupando de forma bem tranquila. Houve negociação também. Legal demais. Então desocupou aí, negociado, e essas aí você pegou por quanto e vendeu por quanto? A casa de Cotia é uma casa que nós pegamos por 297 mil. Essa já está vendida. Essa nós vendemos por 610. É uma casa aí que deu 57% de ROI pra gente. Passou muito rápido aqui. 290 e vendeu por 610, 297 mil foi a arrematação. Vendemos por 610 mil. Gastamos 30 mil de reforma. À vista ou financiada essa? O comprador deu uma parte em dinheiro e financiou uma parte. Mas a compra, a aquisição sua? Compra à vista, essa à vista. À vista, né? Então, à vista. Legal. Aí, ó, pegou por 297, botou mais 30 mil ali de reforma e vendeu por 610. Bom, praticamente dobrou o capital aí. É claro que tem ainda imposto de renda, uma despesa ou outra, mas uma excelente aquisição. Comprou pela metade do preço. 57% de ROI deu. 57% de ROI. Então, ó, fez a primeira lá que deu mais de 100%, porque estava financiado, e essa aí 57% de ROI. Um retorno muito legal. Ó, eu tô com um videozinho aqui, ó, no YouTube, aberto do imóvel que a gente visitou aí contigo, ó. Deixa eu ver aí. Ah, legal. A gente fez até um vídeo, né? Gravou, tá aí, ó, no YouTube, né? Ele teve 45% do lucro numa única arrematação. Então tá aí, ó. Vou botar rápido aqui pra gente ver, ó. Mostrando aí, ó. Lá dentro do imóvel, né? Ia fazer aí uma reforma no imóvel, mostramos o imóvel todo. Fizemos. Tá. Ficou muito bonita essa casa, viu? Deixa eu ver se tem o iniciozinho dela aqui. Só esse final de semana, Pierre, tivemos 5 visitas nessa casa. 5 visitas Só esse final de semana. Foram 4 pessoas no sábado e uma domingo visitar. Legal demais. Na época aqui não estava reformado ainda, né? Não, ainda não. Já fez a reforma aí. Gastou quanto nessa reforma? Vamos comentar um pouquinho desse aqui, então? Vamos falar. Essa casa fica em São Bernardo do Campo, é ABC Paulista. São Bernardo nós fizemos a arrematação por 273 mil. Essa foi à vista também. Estamos aí vendendo ela por 590 mil. Gastamos 55 mil na reforma. Legal demais. Então já teve 5 visitas aí, né? Então sinal que daqui a pouco vende, né? Tendo muita visita aí no imóvel. Já temos proposta, eu tô com 2 propostas na mão. É que a proposta envolve permuta e como eu tive mais 2 visitas ontem, eu tô segurando, que eu quero vender ela à vista. Ó, legal demais, eu gostei demais de visitar esse aí.
aplicou ali o conceito de house flipping, né? Fez ali uma reforma. Eu não estou aqui com as fotos dela nova, né? Porque na época não estava com reforma ainda, mas você me mandou, se não me engano, né? Mandei Ficou no seu WhatsApp. ficou muito bonita, por isso que está aí vendendo aí rapidamente, ó, 5 visitas no final de semana, que é um indicador, um termômetro maior do que esse imóvel vai vender muito rápido. Aquele imóvel que você está lá anunciado e não está tendo visita, tem uma visita ali no mês, tá ruim. Ou o imóvel é ruim, ou não tem liquidez, ou o preço está alto demais. Quando tem 5 visitas aí no final de semana, o imóvel tem boa liquidez, está com preço bom, está reformado, então ele está atrativo, está se destacando dos demais ali na rua, né, na vizinhança. Então, legal demais, isso aí já considera vendido, não vai dar um mês aí, você já vai vender isso aí, porque 5 visitas no final de semana é coisa demais. Já tem o propósito, ontem à noite teve um casal que foi visitar a casa também. Então, ó, esse sucesso. Esse aí dá até para você se dar o luxo aí de recusar uma venda. Não, vou esperar um pouquinho mais, essa proposta aqui não tá muito legal, né? Porque pela demanda aí você sabe que daqui a pouco vende. Então, assim, tu não tem aquele desespero, não, vou pegar logo isso aqui para garantir. Porque está tranquilo aí, né? Tá muita visita, né? Tanto é que estou com 2 propostas na mão e não fechamos. Legal demais. As duas envolvem aí permuta? As 2 com permuta. Foi oferecido um apartamento pra gente. Isso aí, o ROI estimado vai dar o quê? 45%? 45% era a estimativa aqui lá antes de fazer a reforma, né? Vai ficar por aí ou maior ou menor? Olha, por incrível que pareça, é isso, é a previsão. Mas uma das permutas, a gente colocou a venda por 590, mas em uma das permutas a gente está conversando em 620. Se eu aceitar uma dessas permutas aí que está no valor 620, esse ROI aumenta ainda. Ó, legal demais. Então aí a permuta também faz parte do negócio. Sim. Quem assistiu ontem aí lá a aula 2 lá dos tubarões, né? Da abertura de nova turma, foi justamente um caso de permuta aí que o Fernando trabalhou lá, né? Que permuta também é válido, é solução para você vender imóvel, né? Normalmente quando são imóveis de valores mais elevados, você pega o imóvel de valor mais baixo ali e depois revende de mais rápido, aumenta a liquidez. Então tem que estar aberto a tudo quanto é tipo de negociação. Legal demais aqui, desses imóveis todos aí, você pega o imóvel só aí na sua localidade ou você olha imóveis também em outras cidades, em outros estados? Então, Pierre, na verdade, no começo eu tinha um pouco de resistência. Eu queria imóvel só próximo de mim. Eu moro aqui no ABC, né? Em São Caetano do Sul. Então eu queria só imóvel próximo. Com o tempo, com o passar do tempo aí convivendo na comunidade, eu fui perdendo esse medo. Eu já participei de leilão em vários locais. Goiânia, João Pessoa, Brasília. Só que as minhas maiores arrematações foram aqui no ABC, que é essa casa de São Bernardo, tem mais 3 casas em Santo André, Ipiranga, que é aqui na região também. Um pouco mais afastado é Cotia e Bauru, mas a maioria das arrematações foi aqui. Com exceção agora de Vinhedo, né? Teve uma arrematação em Vinhedo, que é interior de São Paulo, região ali de Jundiaí. Mas é isso, eu tenho olhos para o Brasil todo agora. Aprendi isso na comunidade, com os mais experientes aí. E um detalhe, tá, que eu quero frisar. Eu comecei há 1 ano e meio na comunidade, eu já consegui aumentar meu patrimônio em 5 vezes do que eu comecei. Eu vendi um carro para começar com a arrematação do apartamento do Ipiranga e já aumentei em 5 vezes o meu patrimônio. 5 vezes aí aumento patrimonial em 1 ano e meio, com leilão de imóvel. Não é todo mundo que vai conseguir isso. É um feito aí muito diferenciado, né? Não é qualquer um. Normalmente o cara dobra o capital, né? Triplica, mas fazer por 5. Agora veja bem que ele já começou lá atrás. Lembra da primeira arrematação que ele comentou? Ele pegou o imóvel já de valor alto, 1.400.000, e vendeu por 2.400. Teve mais de 100% de ROI na primeira arrematação. Aí as outras que ele já comentou aqui foi tudo acima de 50%. Então, assim, dá para fazer, não é nada absurdo, mas é um feito aí fantástico. Parabéns aí, Júlio. Em 1 ano e meio, multiplicou por 5 aí o capital aplicado em leilão. Então, de forma consistente ali, replicando o método que a gente fala, ó, com ação você pode até ganhar ali, às vezes 100% numa ação, mas você faz isso várias vezes, você replica isso
com leilão de imóvel você replica ali o método, né? Praticamente a mesma coisa desses imóveis que você está fazendo aí, você está replicando, né? Arremata, faz uma reforma, vende e você já sabe por quanto vende. Por isso que eu digo que leilão de imóvel tem uma segurança fantástica e uma lucratividade muito alta. Muito bom aqui, ó, são 8 arrematações, já vendeu 4 dessas mais recentes. Você pegou algum judicial, pelo que eu vi aqui, você só comentou de extrajudicial. Já arrematou algum leilão judicial? Então, por incrível que pareça, minhas arrematações são todas extrajudiciais, mas eu participei já de leilão judicial. Uma virada de chave que tinha, que no começo eu olhava muito os grandes centros, as capitais, a minha vizinhança aqui, e também via muito apartamento. Com o passar do tempo, aprendendo aí com a comunidade, com grandes referências aí, né? Fernando, João, os meus sócios, que são maravilhosos, tá? Não quero nem ser injusto aqui, deixar de citar nome, porque as pessoas da comunidade são muito solícitas, ajudam demais. Mas uma virada de chave foi começar a arrematar casa. Que a minha primeira arrematação foi o apartamento de Ipiranga, depois as outras são todas casas. Ó, isso que eu ia falar aqui, que a gente começou falando no início aqui, que eu ia falar no meio da live aqui, né? Um ponto que eu identifiquei aqui, né? Observei de imediato quando você mandou a relação, foi isso, ó. De todos os imóveis que ele arrematou, ele botou aí, ó, 9 imóveis. Eu falei 8, mas são 9, né? 2 apartamentos só, o apartamento ali em Soberano e o apartamento em Santo André. Então ele já pegou a essência de fugir da concorrência pegando casas. Então de 9, 7 foram casas. Então tá aí, ó, galera, ó. Dá resultado. A gente fala muito, ó. Não fique só em apartamento, não. Apartamento é legal, é tranquilo, mas é muito fácil de avaliar. A operação é simples, então todo mundo vai no apartamento. Na hora que você vai para casa, você foge do padrão. Você aumenta um pouco a complexidade da avaliação, do negócio, e casa, você pode aumentar o valor da casa. O apartamento não, o apartamento está limitado ali a um teto. Não tem muito o que diferenciar. Uma casa, você faz uma boa reforma, uma casa que pegaria 500, você coloca ela em 700. Então, a grande sacada tá aí, o pulo do gato aí, exatamente o que eu falei que ia comentar aqui no meio, né? Que você estava comentando aí, legal demais. Ô, Pierre, são 8 arrematações, tá? Aqui no meio ali tem um apartamento que eu peguei de permuta na casa de Santo André. Ah, vi Por isso aqui, que nessa ó. relação tá 9. Tá escrito então, ali, o apartamento é uma permuta que eu peguei. Permuta, né? Então tá com... Mas de 8, 7 são casas. 7 são casas. E o que acontece? Com a reforma, Pierre, a minha casa fica sendo a mais bonita do bairro, a mais bonita da rua. Não tem como. Porque normalmente quem vai vender, uma pessoa que vai vender uma casa, uma pessoa comum, mal pinta a casa, se muito. E a pessoa vai visitar, a casa está ocupada, cheia de imóveis, não dá para ver os detalhes. A nossa casa não, desocupada, novinha, 100% reformada, acaba sendo um grande diferencial. Acaba sendo a casa mais nova, mais moderna, mais bonita da rua, do bairro e até da cidade, dependendo do caso, dependendo da cidade. Então esse é um grande diferencial. A pessoa vai visitar o imóvel, se encanta. Todo mundo visita o imóvel e fala, nossa, que linda a casa, amei a casa. Ó, exatamente isso, porque na hora que o cara vai vender a casa, vamos falar uma venda comum, o cara tá lá na casa dele, às vezes morando no imóvel, então tira a foto do jeito que tá ali, com os móveis, às vezes as coisas tudo bagunçado ali, roupa largada no sofá, fica um negócio que visualmente não é atrativo. E a casa do jeito que tá também, o cara não pinta, não reforma, não faz nada, né? Dificilmente o cara faz uma reforma aí para vender a casa, até porque ele tá morando ali, também ele quer vender, não quer botar dinheiro ali, ele quer vender rápido, a gente está com dificuldade, está pagando ali as prestações ainda, enfim. Quando você pega uma casa de leilão, ela está ali, você vai desocupar, você vai reformar, então ela vai ficar quase que nova, né? Com aspecto de novo ali, você vai pintar, você vai trocar aí algum revestimento antigo, de repente troca a esquadria, janela, muda o telhado, você faz ali uma diferenciação, pinta, deixa ela novinha e vazia. Então as fotos ficam mais bonitas, mais atrativas. A pessoa, quando vai no imóvel, ela vê ali a amplitude, né, do espaço, né, que está ali sem móveis, não está visualmente bagunçado. Então ajuda demais a vender e vende muito mais rápido até de que uma outra mesma casa similar, mas que está ocupada, que não está pintada, que não está bem conservada, que visualmente não chama nem a atenção do cara ir lá visitar, né? A pessoa acaba comparando, né? Ela vê outros imóveis, acaba fazendo a comparação. E aí é onde faz toda a diferença.
Dessas todas, eu vi que você falou bastante de reforma, né? Comenta um pouquinho como é que é a gestão dessa reforma. A maior parte aí estão em cidades próximas de onde você mora, né? Até dá para ir lá e gerenciar, fiscalizar. Algumas talvez não. Então, você participa, né, atuante nessa reforma, no controle, na fiscalização, ou faz tudo à distância? Comenta um pouquinho como é que funciona. Então, o primeiro passo já começa logo lá na negociação da desocupação. Um dos requisitos que eu não deixo de colocar quando eu estou negociando com o ocupante é que eu vou dar alguma ajuda na mudança, alguma coisa assim na negociação, a contrapartida que eu dou é abrir mão da taxa de ocupação e eu exijo sempre, eu peço, né, no caso, não exijo, eu peço foto e vídeo do imóvel. Aí eu já começo a fazer a minha análise de reforma, porque nós temos uma equipe que trabalha com a gente, que faz a reforma. Essa equipe faz todo o trabalho, desde parte elétrica, alvenaria, encanamento, tudo. Até a decoração, aquele toque final, deixar aquele lavabo bonito, colocar uma churrasqueirinha nos fundos, que normalmente a gente faz em todas as casas, uma pia, aquela área de lazer, né, para encantar. Então já começa aí, na negociação da desocupação, pedindo imagens, né, fotos e vídeos. A gente já avalia a reforma, já começa a desenhar na cabeça como vai ser, quanto vai gastar. E não necessariamente eu acompanho a obra, eu faço à distância. Óbvio que essas casas que são próximas de mim eu acabei visitando, faz parte. Mas, por exemplo, Cotia, Bauru, Cotia eu vendi, eu nunca fui na casa. Então, foi tudo administrado à distância. Não só eu, mas os sócios também, né? Os cotizadores, quem cotiza comigo, acaba ajudando em todo esse trabalho. E como é que é essa administração à distância? Você precisa ter um ponto lá, algum conhecido? Como é que é o trato ali com quem que escolhe, né, a equipe de pedreiros? Como é que é feito ali esse gerenciamento, né, à distância? Nós temos uma equipe que tem trabalhado em todas as nossas obras, desde a primeira. Começou lá no Ipiranga, foi até o início, que é uma prestadora de serviço, que é a Gisele. Não sei, posso falar o nome? Pode? Fica Tá. tranquilo aí. É a Gisele, é uma pessoa maravilhosa, super profissional, deixa nossos imóveis lindos. Inclusive, ela é irmã de um mentorado nosso, o Gines. Então, é uma pessoa de confiança, faz um excelente trabalho. Então, ela trabalhou em todas essas reformas. Nos 8 não, né? Porque ainda não reformamos os 2 últimos que arrematamos. Nos outros 6, ela trabalhou. Então, já é uma pessoa de confiança e ela faz todo o trabalho. Entrega a casa para a gente linda, tudo dentro do orçamento, a gente negocia direitinho. Então, é tranquilo, é muito tranquilo. Não temos dor de cabeça com isso. Ó, legal demais aí, tá aí a importância da parceria, né? Você faz uma parceria e as soluções começam a surgir, porque não é uma pessoa só, são 3, 4, então tem mais ideias, tem mais soluções. Então, o parceiro aí, Gines, a irmã dele trabalha nessa área aí de reforma, ela ajuda, então, a fazer essas reformas nos imóveis. Então, galera, a gente sempre fala que ninguém é grande sozinho, né? Se você quiser crescer, aumentar aí, ter sucesso, tem que fazer parceria. Parceria é a chave do sucesso. Tem uma pergunta aqui da Janete, né? Já falamos aqui, né? Como é que é a divisão das tarefas de reforma entre os cotizados. Então, já respondemos. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que eu já até apaguei, mas foi alguma coisa da desocupação de Cotia. Eu excluí aqui por engano, né? Como é que foi essa desocupação de Cotia? Foi tranquilo? Como é que foi a negociação? Foi tranquilo. Teve compra também, né, de alguns itens lá na casa, alguns móveis, que entrou na negociação, abrimos mão da taxa de ocupação, acertamos lá um valor com a ocupante, mas foi tranquilo também. Foi bem tranquilo. Legal demais. Teve alguma desocupação que não foi tranquila, que foi mais complicada ou que teve que entrar com ação judicial? Pierre, então, a Cotia e Bauru a gente acabou entrando com a ação de emissão na posse, mas teve a negociação após o ocupante ser citado. Uma desocupação que eu senti que eu teria um pouco de dificuldade é uma casa em Santo André, que é na Vila Metalúrgica, porque o ocupante era muito apegado a essa casa, a casa estava muito bonita, então ele era muito apegado e eu senti muita dificuldade. Inclusive, quando iniciou as tratativas, ele nem falava comigo. Aí cheguei a dar entrada na emissão na posse,
Cheguei a ir lá com o oficial de justiça para citá-lo, quando saiu a liminar. Então essa eu senti um pouco de dificuldade, porque era muito apegado a essa casa. Só que essa casa, sabe o que aconteceu? Acabamos vendendo para ele mesmo, vendemos para o ocupante. Olha aí, que história. Então, olha aí, ó, o camarada que parecia que ia ser o que dá mais problema, né, para desocupar, que tinha muito apreço ali pelo imóvel, né? Então, no primeiro contato, ele nem respondeu. Então, tudo indicava ali que seria um grande problema, né? Uma dor de cabeça para superar. E você acabou vendendo o imóvel para o ocupante. A galera acha que isso é impossível, mas não é impossível. São vários Não. casos, né, que acontecem, não é um ou outro, não. Aqui são vários. A gente já vendeu também, outros casos também de outros mentorados já venderam. Então, comenta aí como é que foi. Você comprou e vendeu para o próprio morador. Como é que foi essa negociação? Então, isso. No começo ele nem queria falar comigo, não tinha negociação, não tinha conversa. Entrei com a emissão na posse, fui até lá com o oficial de justiça e ele se escondia para não ser citado. Teve que ser citado por hora certa, até que conseguimos estabelecer um contato. O nosso sócio Simon conduziu a negociação com ele, com o ocupante, a conversa, porque ele nomeou uma advogada e eu fiquei tratando com a advogada dele e o Simon, nosso sócio, que cotizou com a gente essa casa, negociando direto com o ocupante. Só que no final da história, a advogada não era especialista no ramo imobiliário. Ela era de uma outra área, não tinha conhecimento. E através das nossas conversas, eu fui esclarecendo para ela. E ela sentiu que não ia ter jeito, ia ter que sair mesmo, não ia ter como fugir. E ele era um ocupante que teve dificuldades aí desde a pandemia, tudo mais, se enrolou e acabou não pagando as prestações e foi mal assessorado por essa advogada. Só que ele queria muito ficar com o imóvel e ele tinha condição, ele tem uma boa renda. E a partir daí a gente acabou negociando, o Simon iniciou essa negociação, nós demos sequência, sempre discutindo entre nós ali no grupo, e acabamos vendendo esse imóvel para ele no preço que a gente tinha projetado de vender quando a gente arrematou. Essa casa aí da Vila Metalúrgica em Santo André, nós pagamos nela, deixa eu ver minha colinha aqui, nós pagamos nela 284 mil, acabamos vendendo por 530 mil. Olha aí, e não teve custo com reforma, Não, não teve que pagar desocupação nem nem nada, comprou, corretor. nem tomou posse, né? Só foi coisa documental. Comprou no papel, vendeu no papel e não teve que pagar a comissão do corretor, porque vendeu direto. Então economizou aí, ó, 6% da correção, da comissão, né, do corretor. Deu um ROI de quanto essa aí? Essa aí tá batendo 70% de ROI. Por isso que o cara aí multiplicou por 5, né, o capital, né? A mais Graças baixa a que ele Deus. falou até agora foi 57% de retorno. Teve mais de 100, 70% e de valores relativamente altos, né? Essa aí, ó, 70% sobre mais de 300 mil reais aí, se botar aí todos os custos da operação, Sim. né? Então, legal demais, muito resultado. Dessas casas todas aí, são de 8 imóveis, são 7 casas. Essas casas são casas de rua, casas de condomínio, você escolhe, né? Tem preferência ou prefere em condomínio devido à segurança? Como é que funciona nessa análise? Então, na verdade, abriu essa porteira de casa, é o nosso foco de garimpagem, não que a gente deixe de olhar outras coisas, né? Inclusive, você perguntou se era tudo extrajudicial ou judicial, é extra, mas eu pesquiso muito também o garimpo também judicial, principalmente no TRT, leilão trabalhista, leilão também de massa falida, inclusive eu cheguei a conversar com você há pouco tempo sobre isso, mas aí acabou encaixando só extrajudicial. Se eu tenho preferência por casa de condomínio, casa de rua, a gente pega o que dá lucro, é o que eu aprendo com o Fernando. Aprendo muito com o Fernando, com o João, com você, o Pedro, o Renan. Aliás, até citar nome aqui, eu posso ser injusto, né? Tem muita gente boa aí na comunidade, meus sócios são maravilhosos. Enfim, mas a gente pega o que dá lucro, é o que dá dinheiro. Tem dinheiro na mesa, a gente arremata, a gente garimpa tudo. Entre essas arrematações, Cotia e Bauru é condomínio fechado. As 3 de Santo André são casas de rua. A de São Bernardo, casa de rua, né, que é a que você visitou. Então é isso, tem 2 condomínios fechados, as demais são casas de rua. Essas
casas de rua, você toma algum procedimento adicional de segurança, tipo instalação de câmera, alarmes, alguma coisa? Não, até o momento dessas que eu arrematei, não foi necessário. É, legal demais. Depende muito da região. Tem região que é necessário, né? Que é mais propícia a isso. Tem outras que não. Sim, Então, onde arrematou não foi necessário. não. Legal demais. Vou falar aqui um ponto legal, né? Você comentou aí que é advogado. Você faz essas arrematações e concilia com o trabalho da advocacia ou você hoje não advoga e fica só com leilão de imóvel? Eu advogo, continuo trabalhando no escritório, estou conciliando. Então, eu vou intercalando ali o tempo de leilão com a minha advocacia, mas está tomando uma proporção tão grande, né? Porque começou com um ano passado, esse ano já foi mais 7, e pro ano passado a minha meta é 15, pro ano que vem, desculpa, a minha meta é 15. Então o negócio está tomando uma proporção que eu vou ser sincero para você, eu já estou aí com o pé na transição de carreira. Olha, Pretendo seguir o exemplo da Marcela, ficar só, só com só leilão. no leilão, esquecer a advocacia, vou advogar só nos meus imóveis. Olha, legal demais aí. Tá dobrando a meta, né? E tá certo, né? Arrematou aí 8, né? Então já tá programando arrematar 15, né? Pro ano que A meta vem. pro ano que vem é 15. Daí para Concilia, lá, no mínimo. concilia aí com a atividade, né? Tem arrematação aí, se bobear, você tira aí vários meses de trabalho, ou dependendo da arrematação, talvez até um ano, né? Como a Andréia aqui, ela falou que teve uma arrematação que ela fez que de lucro deu aí um ano de trabalho, ela é enfermeira. Então, você vê que aquele negócio aí, cada negócio que você faz, são vários meses de trabalho, várias horas de trabalho, e você, na verdade, está antecipando aí a sua aposentadoria, né? Para se aposentar mais cedo graças ao leilão de imóvel, né? Legal demais. Sim, com certeza, o caminho é esse. E aí é transição de carreira mesmo. O ano que vem eu já pretendo ficar só com os leilões. Olha, legal demais. Então já vou firmar um pacto aqui quando você estiver só vivendo com leilão de imóvel. Vamos voltar aqui e fazer uma outra live aí mostrando que já fez a transição de carreira e hoje se dedica, né, exclusivamente aí a arrematar imóveis, né? Fechado, Muito bom. combinado. Ó, tô vendo aqui, ó, a gente já falou aqui de Cotia, são muitos aqui, né? Cotia, Bauru, Santo André, Santa Terezinha. Teve algum aqui que a gente não comentou? Essa de Vinhedo foi mais recente? Ah, essa é recente. Essa é arrematação agora de outubro. Como é que foi essa aí? Já desocupou? Tá muito recente, hein? Imagino que não, né? Não, então, essa foi uma arrematação cotizada, né? Também. Financiada essa pelo Santander. E está nos trâmites, né? Estamos acertando a questão do financiamento, assinando contrato, essas coisas. Então está no início ainda. Isso, essa aí você pegou financiada 20% de entrada, né? Santander. E E pegou ela por quanto? E a estimativa aí é de vender por quanto? essa daí nós pegamos por 300 mil, 302 mil. É, a estimativa aí é venda entre 530 e 550 mil. É essa faixa que a gente apurou aí na nossa análise financeira. Legal demais, ó. Tem a de Santo André, Jardim do Estádio também, que é recente, arrematamos esse mês, que é em Santo André também, no Jardim do Estádio. Essa foi à vista. Também estamos assinando a escritura esta semana e eu já estou nas tratativas para desocupação. Inclusive, já fiz o termo de desocupação, já negociei com a advogada do ocupante. Aí, bom demais, já está aí praticamente desocupado. Teto Balos perguntando da equipe de reforma que a gente comentou aí, né? Que ajuda aí você nessa reforma. Ela trabalha só em São Paulo? Não, faz em outros lugares também. Ó, não só em São Paulo, aí, então atua em outras cidades também. Atua em outros estados ou só no estado de São Paulo? Atua em outros estados. Legal demais. Trabalhou na Casa de Inhumas, que essa eu não participei da cotização, mas tem meus sócios lá envolvidos. Ela trabalhou lá na Casa de Inhumas, em Goiás. Muito bom aqui, ó. 8 arrematações, 7 casas, 4 imóveis já vendidos. Só vi coisa boa, não teve nenhum problema. Eu pedi para tu falar um problema, tu falou um negócio básico ali, que não foi um problema, não teve nada aí, um negócio que agarrou mais ali. O maior problema, eu pedi para tu falar de um problema, aí tu falou o maior problema foi o camarada que parecia que ia ser
é ruim a negociação e eu vendi para ele. Pô, isso não é problema. Isso aí foi uma solução, né? Teve Ô, algum Pierre, enrosco aí mais violento que a galera... Eu sempre pergunto aqui, ó, vamos falar das coisas boas, mas falamos também dos problemas, né? Eu sempre peço para a galera falar, ó, qual foi a maior dificuldade. E aqui parece que você é um cara de muita sorte ou de muita competência, que o maior problema seu foi vender para o morador. Teve algum mais difícil além desse? por incrível que pareça, não teve nenhuma intercorrência, nada Que assim bom. que eu possa falar, não, isso foi um problema. Por incrível que pareça, não tem. Ó, Tanto é que depois que eu entrei na comunidade, eu só fico sem dinheiro. Porque mal entra uma venda, eu já arremato o outro. Eu vivo sem dinheiro depois que entrei na comunidade. tá aí, ó. Quem quiser fazer parceria e cotizar, cotiza aí com o Júlio, que o cara é muito bom aí, atrai boas arrematações aí, ó. Não teve aí nenhum problema, né? O maior problema dele foi vender para o próprio morador do imóvel, legal demais, mas na verdade a gente está brincando aqui, a realidade é competência, né? Dedicação, trabalho sério. Conheci lá você pessoalmente, né? Conversei, vi que você é um cara aí muito centrado. Você pega ali o negócio para fazer e esmiuça, vai até o final, se dedica completamente e vivencia, né? Não faz o negócio por fazer, você coloca ali o coração, ali, dedicação, por isso que dá resultado. E acaba atraindo coisas boas também, né? Quando você faz o negócio ali com amor, você consegue trazer coisas boas para o negócio também. Então, por isso, multiplicou por 5 o seu capital aí em 1 ano e meio de arrematações, uma sequenciada da outra. Tá sempre sem dinheiro, por isso que tá tendo resultado. Rematante bom, né? Tá sempre sem dinheiro, porque vendeu imóvel, você já coloca em outro negócio ali, né? Então você consegue alavancar e multiplicar seu capital de forma muito rápida. Desse apartamento soberano que tu chegou a comentar, que a gente só Foi o falou de primeiro que nós casa. falamos, é o do Ipiranga. Ah, foi o primeiro ali, né? É, ele é o do Ipiranga. Esse de Santo André, você pegou ele em permuta da venda de uma dessas casas? Isso, a casa de Santo André, no Jardim Las Vegas. A casa de Santo André é aquela que nós compramos ali no Jardim Las Vegas, nós pagamos 324 mil. Essa foi do Banco Pan, e essa casa nós vendemos, ela acabamos fechando aí por 620 mil. E nessa venda de 620 mil, nós pegamos um apartamento de 300 mil na permuta. Legal. Ó, são 8 imóveis, né? Vendeu 4. A gente fala aqui que, em média, o ciclo, né, da arrematação à venda é de 12 meses. Desses imóveis todos, comenta para a gente como é que foi o ciclo médio de venda. Vendeu em quantos meses, mais ou menos, após a arrematação? Teve algum que passou de 12 meses? Olha, todos dos 4 foram rápidos. O único que a operação passou 12 meses é a casa de Bauru. Ela é uma casa num padrão diferente, né? Uma casa que nós pagamos aí 627 mil e iniciamos a venda dela em 1.300.000. Hoje estamos trabalhando aí em 1.200.000, né? Demos uma readequada no preço. Então essa é a única que não fechou o ciclo nos 12 meses. Fazem 13 meses que nós arrematamos. As demais todas vendeu antes de 12 meses, embora a gente faça essa projeção dos 12 meses. O primeiro mesmo, o do Ipiranga, nós vendemos aí em 4, 5 meses. Aqui nós vendemos em Santo André foi 8 meses. Cotia em 11 meses. Então, a única que está dentro desse ciclo aí de 13 meses é a casa de Bauru, por ser um imóvel de um valor maior, aí acaba se enquadrando numa outra situação. Mas tudo dentro do planejado. Ó, legal demais. Então tá aí dentro da média de 12 meses, né? Então vendeu um em 4, o outro passa um pouquinho de 12 meses. Na média tá vendendo aí dentro de 12 meses, que é o estimado. Às vezes um imóvel tem um valor mais alto, ou tem ali uma liquidez que demora um pouco a vender, de acordo com a localidade, mas vende e vai compensar com o que você vendeu aí em 4 meses. Então, na média, tudo dentro ali dos 12 meses. Legal demais aqui, muita experiência. Agora eu vou pedir para você deixar um recado aqui, um conselho para quem está começando em leilão de imóvel, né? Qual recomendação você dá para quem está iniciando agora em leilão, não conhece nada? Que orientação você dá para essa pessoa começar aí a arrematar com segurança? Bom, eu comecei sem conhecer nada, né? Não sabia nada. Estou há 1 ano e meio na comunidade, comecei do zero. E, inclusive, quero aproveitar a oportunidade para agradecer todos da comunidade, tá? Começar pelos mentores, né? Pierre, Renan e Pedro.
E, nossa, se for falar nome aqui, é muita gente, né? Fernando, que é uma pessoa maravilhosa, o João, do G4, Gines, meus sócios em geral, né? Marcelo, Simon, a Marcela também, que é a fera aí dos tubarões, Ciro, José e por aí vai. Então, para não ser injusto, não vou citar o nome de todo mundo, mas essa comunidade é maravilhosa. E o conselho que eu dou é o seguinte: estudar muito. Eu comecei o DZA sem saber nada, me dediquei, comi mesmo todo o conteúdo, assistia todas as aulas gravadas, aulas ao vivo, e ainda buscava conteúdo complementar. Acompanho sempre as postagens da Smart. Eu tô para dizer que com as postagens da Smart, tanta informação rica ali que a gente consegue arrematar só com as postagens gratuitas. Mas, enfim, é isso, é fazer o curso, desejar, se dedicar, que com certeza a gente sai capacitado para arrematar, contar com essa comunidade que é maravilhosa. Eu aprendo a cada dia, todos os dias estou aprendendo. Sou muito estudioso, estou buscando aprofundar cada vez mais. Estou buscando aí entrar na questão dos leilões judiciais de massa falida, TRT e por aí vai. Então é isso, o segredo é esse, é fazer o curso, se dedicar, que rapidamente a pessoa está apta a arrematar. E sempre estudar, buscar informação. Eu acho que, em primeiro lugar, o conhecimento. Não dá para se aventurar, né? E sair arrematando aí sem ter conhecimento. Então é buscar o conhecimento, e o melhor caminho é Smart, eu indico aí, e sou um exemplo disso. E é isso, eu acho que esse é o caminho para poder obter sucesso. Ó, legal demais aí, exatamente isso, né? O conhecimento. Então, é uma base sólida, bem formada. Muita gente entra já naquele desespero de querer arrematar, mas não é assim que funciona. Tem que buscar muito, estudar bastante, entender bem, aí depois sim você coloca em prática o conhecimento, não inverter a ordem natural das coisas, né? Estar no ambiente ali de galera que gosta de leilão, que atua em leilão, que foi aqui, ó, o ponto-chave, né? Fez parcerias com pessoas fantásticas, aí só pessoa sensacional que você citou aí. Então, está cercado de pessoas muito boas aí, comprometidas, profissionais sérios. Então, essa é a grande vantagem da parceria, né? De cotizar com pessoas no mesmo propósito. Legal demais aqui, ó, Júlio. Queria agradecer sua participação. 8 arrematações, 7 casas, resultados fantásticos aqui. Multiplicou por 5 o capital num período muito curto de tempo, muito dedicado, comprometido. Tenho certeza que essa live aqui vai inspirar muitas pessoas. Então, às vezes a gente acha que a gente faz as coisas ali, mas não inspira ninguém. Na verdade, muita gente se inspira na gente, quer ser o que a gente já é hoje. Então, obrigado por sua participação. Certeza aqui que você hoje está inspirando muitas pessoas que estão entrando na live hoje, ainda não está nesse mundo, ou está, mas está começando ainda. Então, obrigado demais. Já deixo aqui aberto para você fazer suas considerações finais. Obrigado, PR. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu vi que o Paulo Costa comentou aí, né, em relação ao meu contato. Depois eu vou deixar meu contato. Se alguém precisar de alguma dica, alguma ajuda, e o que eu puder ajudar, o que eu puder orientar, eu posso orientar. Estive na Smart Experience agora deste ano. Já estou garantido para a próxima, né? Em BH. Estarei em BH aí junto com a galera. E é isso. Eu acho que eu respiro leilão atualmente. Leilão é vida, leilão a portas abertas aí para a liberdade financeira, para melhorar de vida, para mudar de vida, desde que se faça com bastante consciência, bastante consistência, e o que você disse aí, PR, buscando o conhecimento. E nós estamos no lugar certo, na Smart. Legal demais, Júlio. Brigadão aqui. Tenha um ótimo dia. Um abraço. Valeu, galera Smart. Tenha um excelente dia. Obrigado, valeu, gente. Júlio. Um bom dia a todos. Até mais. Bom dia.